Senhoras e senhores, meu respeitável público, Fred e Beckler estão no ar esta semana e a gente vai falar: Palmeiras e Flamengo são os novos Real Madrid e Barcelona do futebol brasileiro? A gente tá passando, Frederico, por uma europeização do futebol no Brasil? Rapaz, estamos mexendo num vespeiro, hein? Estamos mexendo num vespeiro intercontinental, porque aqui na Europa a gente tem não só o exemplo de La Liga, né, mas tem o Big Six da Premier League, que inicialmente na criação da Liga era o Big Five, a gente tem o PSG na França. São diferentes motivos, mas tudo aponta para a concentração do poderio financeiro, algo que a gente vê e vai mostrar aqui no episódio de hoje, se formando de maneira mais organizada e direcionada no futebol brasileiro nos últimos anos. Agora, eu não sabia que a gente tinha que fazer o programa de hoje de uniforme, Marcelo. Ah, sim. Pela paz. Pela paz. Vinheta. Será que foi uma vinheta da paz? A minha pomba tá semi-morta já. Cuidado. Acabou a paz. Que não faça essa pomba na Sérvia. Ah, sim. Dá um problema legal. Ô Fred, seguinte, Legal. a gente vai comparar o futebol brasileiro, especialmente esses dois clubes, e a gente vai, durante o programa vocês vão entender por quê, com o futebol espanhol e o futebol inglês. A gente não vai passar tanto, por cada país tem a sua particularidade, né? Portugal, que Porto e Benfica ganharam nos últimos 40 anos. O Sporting ganhou 2 vezes, nos últimos 30 anos ganhou 2 vezes, o PSG normalmente ganha na França, o Bayern na Alemanha. Vamos falar só de futebol espanhol, futebol inglês, simplesmente para resumir. E normalmente se fala até de espanholização do futebol, quando a gente fala desse processo de domínio de dois clubes. Mas a gente também vai trazer o futebol inglês para a conversa, porque na Inglaterra se tem como a liga hoje a ser tomada como exemplo, né, de divisão de dinheiro, de divisão talvez de oportunidades para os clubes. Então a gente vai trazer esses dois parâmetros aqui para comparar com o futebol brasileiro, especialmente os casos de Flamengo e de Palmeiras. Seguinte, na Espanha, nos últimos 20 anos, o Barcelona só não foi primeiro ou segundo lugar 2 vezes e o Real Madrid 4 vezes. Ou seja, eles sempre estiveram nos últimos 20 anos no G4, normalmente em primeiro e segundo. Só 2 vezes não o Barcelona, 2 vezes não o Real Madrid, nas vezes que o Atlético de Madrid se meteu por ali. Nos últimos 8 anos, o Barcelona ganhou 3, o Real Madrid 4, o Atlético de Madrid ganhou 1 título espanhol. Fred? Vamos pegar os últimos 8 anos da Premier League também para ver essa concentração mais pulverizada dentro desse Big Six, né? Olhando para o G4, mas antes olhando para os títulos, a gente tem uma concentração absoluta do Manchester City, de 8 títulos, 6 do time de Pep Guardiola, 1 do Liverpool e 1 do Chelsea nesse recorte dos últimos 8 anos. Aí olhando para o Big Six, em termos de temporadas que terminaram dentro do G4, o Arsenal apenas 2 temporadas terminou no G4 nos últimos 8 anos, e foi justamente as últimas 2 temporadas com o Arteta. O Chelsea 5 vezes, o Liverpool 7, o Manchester City, o recordista nesse recorte em todas as temporadas, 100% de aproveitamento, o Manchester United 50% e o Tottenham também apenas 4 vezes dentro desse G4. E olha aí como a gente vai comparar com o Campeonato Brasileiro, onde a gente tem chamados 12 grandes e que dá a impressão de que todo mundo pode brigar, o que aconteceu também nos últimos 8 anos. De 2016 para cá, o Palmeiras ganhou 4, o Flamengo ganhou 2 vezes. O Palmeiras só não esteve no G4 em 2020 e o Flamengo só não esteve no G4 em 2017 e 2022. Em 2020, o Palmeiras não esteve no G4, mas ganhou a Libertadores. Em 2022, o Flamengo não esteve no G4, mas ganhou a Libertadores. E por que vale aqui fazer isso, esse ponto da Libertadores? Que normalmente quem vai chegando nas últimas fases da Libertadores vai abrindo mão do Campeonato Brasileiro, Fred. E aí, quando você junta essas 3 ligas e olha para o ranking de títulos nesse recorte de 8 anos, a gente tem o Manchester City líder com 6, Real Madrid e Palmeiras na segunda colocação dessa concentração com 4, Barcelona com 3, Flamengo com 2, e aí com 1 título, Chelsea, Liverpool, Atlético de Madrid, Corinthians e Atlético Mineiro. O ranking de G4, de números de temporadas dentro desses 8 anos, dentro do G4 da própria liga, com 8, 100% de aproveitamento. Barcelona, Real Madrid, Atlético de Madrid e Manchester City. Com 7, Liverpool e Palmeiras. Depois vem o Flamengo com 6, o Chelsea com 5
E com 4, Manchester United, Atlético Mineiro e Tottenham. São 2 galos juntos, Marcelo. Exatamente. E é curioso aqui como Flamengo e Palmeiras conseguem ficar mais no G4 hoje do Brasil do que o Chelsea, Manchester United e Tottenham no campeonato inglês, né? Já vamos explicar melhor isso. As receitas, porque o dinheiro conta muito para que isso esteja acontecendo. Pegando as receitas do futebol espanhol, em 2023 o Real Madrid ganhou 2,5 vezes mais dinheiro do que o Atlético de Madrid. Tem aí a lista na tela para vocês. Espero que o pessoal da pós-produção tenha feito isso, porque é uma demanda nossa aqui. Tenha colocado aí quanto ganhou de dinheiro o Real Madrid, o Atlético de Madrid, o Barcelona, todos os clubes espanhóis na última temporada em milhões de euros. 2,5 vezes mais do que o terceiro clube em receitas, o Atlético de Madrid. E 16 vezes mais do que o último colocado, o Getafe. O Real Madrid ganhou 16 vezes mais dinheiro do que o 20º clube na Espanha, Fred. Comparando com a Inglaterra, você vê já uma mudança bastante radical, né? O Beckler comparou o primeiro com o terceiro e o primeiro com o último. Olhando para a Premier League, a diferença do Manchester City, primeiro colocado, para o terceiro, que foi o Liverpool, é de 1,2. Né? Então o City faturou 1,2 vezes mais 20% do que o mais. Liverpool. 20% mais. Né? Com o Real Madrid e Atlético Madrid, entre Real e Atlético foi 2,5. E do Manchester City para o Lanterna Burnley, a gente teve 5 vezes mais, apenas comparado com 16 vezes mais que a gente viu na Liga, Beck. Sim, a fonte é da Deloitte, do levantamento que a gente trouxe aqui do futebol inglês. Do futebol espanhol, os dados são públicos. No Brasil, a diferença do Flamengo para o Palmeiras, o Flamengo é o clube que mais ganha dinheiro no Brasil, foi assim em 2023, com 1,3 bilhão de reais, não só 1,3, 1,375 milhões de reais o Flamengo. Em relação para o Palmeiras, o Flamengo ganhou 1,5 vezes mais, ou seja, ganhou 50% mais do que o Palmeiras ganhou. E a diferença do Flamengo para o último, 13,7, que foi o Curitiba, da primeira divisão de 2023. Ou seja, Fred, do primeiro para o terceiro está mais parecido com Premier League do que com o Campeonato Espanhol. Do primeiro para o último está mais parecido com o Campeonato Espanhol do que Premier League. Pois é, então é uma espanholização em partes, né? Essa diferença entre Flamengo e Palmeiras, ela é grande, 50% é bastante coisa, mas não chega a ser tanto quanto a diferença entre Real Madrid e o Atlético de Madrid, né? Porque poderia ter uma temporada X, como por exemplo a gente pode ver talvez o Fluminense, que com a Libertadores e o adiantamento do novo acordo de direitos de transmissão para os próximos anos, subiu nas posições das receitas do futebol brasileiro por um ano, mas o Atlético de Madrid não, né? É um time estabelecido e mesmo assim o Real Madrid tem 2,5 vezes mais faturamento naquele ano. Cara, isso vai esgarçando o potencial de competitividade de uma competição, né? Quando você olha para a Premier League na camada mais óbvia, que é de títulos, desde a criação da Liga existe uma concentração, isso é fato. Nem mesmo a divisão mais igual de grana fez com que a concentração de títulos diminuísse, né? Teve a era do Manchester United, atrapalhada um pouco pelo Arsenal, depois uma era um pouco mais curta do Chelsea, agora mais recentemente o City sendo um pouco atrapalhado primeiro pelo Liverpool e depois pelo Arsenal, mas o Arsenal não conseguiu bater no título como o Liverpool. Mas enfim, olhando para a Liga em si, a consequência disso, desses 30 anos, né, agora mais de 30 anos da Premier League repartindo o dinheiro de uma maneira um pouco mais igualitária, fez com que virasse um império dentro do futebol europeu, né? Então, por muitos anos, você via um time médio, do bloco médio, ou até do bloco baixo da Premier League, tirando jogadores do Ajax, tirando jogadores da Atalanta, tirando jogadores, claro, do futebol da América do Sul. Então, você aumenta o poder em relação aos outros, né? Mas dentro da própria liga, nem sempre isso altera a briga pelo título. No futebol brasileiro, eu olho para essa projeção e eu tenho receio mesmo de a gente ter um Big Two
um Big Three, um Big Four, não sei como é que vai ser no fim das contas, mas a tendência me parece ser essa, olhando para esses números. Porque assim, é o que você falava no início, não são números excepcionais. Ou seja, não é que foi uma exceção que o Flamengo tenha ganhado 1,3 bilhão e que o Palmeiras tenha ganhado 900. E que se a gente for pegar o Cruzeiro, que é um grande clube, ganhou 250 milhões. O Cruzeiro ganhou 1 bilhão de reais menos que o Flamengo. E se a gente for pegar ano após ano, é o que está acontecendo. Então, assim, se você vai traduzindo a distância de dois clubes grandes do Brasil, como o Cruzeiro e Flamengo, de 1 bilhão a cada ano, em muito pouco tempo acabou qualquer chance de você competir. A única chance que tem é fazer muito mau uso do dinheiro. Que mesmo assim, se você tiver muito dinheiro, você ainda vai conseguir criar rápidas correções para o mau uso dele. Uma má contratação você consegue compensar depois com uma contratação muito, muito boa para fazer você ganhar muito mais jogos e tal. Mas esse termo não é novo, da espanholização do futebol brasileiro. Há muito tempo, acho que a gente já escuta falar sobre isso, mas eu acho que agora de fato está acontecendo, porque estes dois clubes, além de ganhar muito, eles sabem usar. Acho que eles sabem administrar, acho que são clubes bem administrados. O Flamengo é mais revolto na política e também no departamento de futebol, né? Muda muito mais de técnicos. E os dirigentes do Flamengo também a gente vê que às vezes quase que entram em conflitos entre eles, de forma de pensar, e são muito midiáticos. O Flamengo Como? Conflitos físicos com torcedores. Né? Envolvendo mordida e virilha. Então, sim. Exatamente. Que é uma frase que... Quando eu li, eu pensei que não existia como ser escrita. Vice-presidente do Flamengo morde a virilha de torcedor em shopping. Parece... O em shopping já nem precisava. Exatamente. Notícia já acabou ali. Exatamente. É tipo quando aquelas trends, tipo, complete com a próxima frase que vier no seu... Teclado. Como é que é o nome? No teclado que teclado, vai... teclado automático. Exatamente. Parece que foram palavras aleatórias colocadas em sequência. Exatamente. E na verdade o que foi colocado na boca não foram as palavras, foi uma virilha. Mas enfim, o Palmeiras é bem menos efusivo do que o Flamengo nesse sentido, mais centralizado na sua presidente, na Leila Pereira, com um técnico que está lá há muito tempo, criando uma base, uma estrutura de futebol também há muito tempo. Mas de fato o Flamengo é capaz de produzir muito dinheiro, coisa que eu sempre ouvi falar que era e que nunca de fato fez até agora. E eles administram muito bem. Então, quando a gente vê que esses clubes sempre estão no G4, que eles ganharam 6 dos últimos 8 campeonatos brasileiros, fora as Libertadores que eles ganharam, Copa do Brasil também, dá essa sensação de que eles vão estar sempre brigando, que o fenômeno que a gente vê na Espanha e na Inglaterra, do dinheiro sendo concentrado, de saber fazer uso desse dinheiro e de onde que os times podem chegar, os clubes podem chegar, isso chegou ao futebol brasileiro. E não chegou ao Corinthians, porque o Corinthians usa mal o dinheiro, porque o Corinthians é o segundo que mais arrecada. Mas só a gente vê a crise institucional que a gente vê, o potencial que tem do Corinthians se juntar a esses dois uma vez que seja bem administrado.